Saudações amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Fica aí com a gente que vocês terão uma entrevista repleta de informações, com um assunto muito bacana. Bom pessoal, como eu disse, uma entrevista repleta de informações. Nós estamos aqui com a minha grande amiga Conceição Verônica. Tudo bem, Conceição? Tudo bem, Marcelo. Gratidão por esse convite. Imagina, eu que agradeço você ter aceito o convite e estar aqui participando com a gente, né? Conceição, explica para os nossos amigos quem é Conceição Verônica. Conceição Verônica, farmacêutica, advogada, terapeuta, psicanalista. Eu exerço todas essas profissões e as pessoas perguntam qual delas você exerce, todas elas, mas tem uma que especialmente eu faço com muito amor, eu faço como uma missão de vida, que é o trabalho terapêutico da constelação familiar sistêmica. Constelação familiar sistêmica. Conceição, explica para nós o que é isso? A constelação familiar sistêmica é uma terapia que foi idealizada por Bert Helling, um alemão que foi padre e que quando foi enviado em missão para a África, ele percebeu que os costumes e hábitos de famílias iam se repetindo, cada família tinha sua individualidade e padrões às vezes não muito positivos. Sim. São repetidos e passados de geração em geração por uma necessidade do indivíduo de se sentir pertencente a uma família e ele repete esses padrões. E ele chamou isso de a primeira lei da constelação, a lei do pertencimento. Depois ele criou mais duas leis dentro das observações dele, a lei da hierarquia, onde ele fala que quem veio antes tem precedência, e posteriormente a lei do equilíbrio entre dar e receber. Quando há um desequilíbrio em desses três comportamentos dentro de um convívio familiar ou social, nós falamos constelação familiar sistêmica, mas a constelação sistêmica ela pode ser familiar, empresarial ou organizacional? Não necessariamente ela fica só na família. Não. Dentro do espaço, do convívio do indivíduo. Sim. Chamamos familiar porque acreditamos que tudo tem origem lá na família. Quando há um desequilíbrio, acontece o que ele chamou de emaranhado. E a constelação familiar sistêmica vem com esse olhar para oferecer ao indivíduo que ele possa ver de fora o que está acontecendo, o que realmente há que ele não consegue perceber. E aí desfazer esse emaranhado e tudo que causa sofrimento. Que bacana. Tá vendo, pessoal? Que interessante, né? É um processo, eu posso chamar de terapia ou não? Sim. Sim, é uma terapia também, não é? Um processo terapêutico que traz para a gente, né, resoluções de questões que às vezes a gente nem tem noção, né, pessoal? E essas leis seriam os fundamentos da terapia sistêmica? Sim, são os princípios nos quais nos baseamos para desenvolver o trabalho, que acontece em uma única sessão, né? Não se constela várias vezes, não é como um atendimento que eu faço como psicanalista, que é várias, né? Precisa de uma sequência. Uma sequência durante algum tempo. A constelação familiar sistêmica ele acontece em um momento só. E naquele momento a gente busca desfazer esses emaranhados, que nós chamamos de emaranhados, que causam angústia, depressão, a dificuldade no convívio, nos relacionamentos, que causam tristeza, causam dor. E muitas vezes nós não temos consciência qual o motivo, qual a origem. Olhando, descobrindo, muda o olhar e é onde procuramos fazer naquele momento, daquele processo, o ajuste. E ajustar tudo, organizar o campo como costumamos chamar. Que legal, né, pessoal? Muito bacana. E Conceição, explica pra gente onde foi feita a sua formação, onde você fez esse curso, é um curso longo, é um curso rápido, foi online, foi presencial? Conta esses detalhes pra gente. Foi um curso presencial com a grande terapeuta Ana Cláudia Freitas. É uma pessoa muito preparada, ela mora no Paraná, esse curso foi feito no Ceará. Nós estudamos muito, nos dedicamos muitas horas de estudo durante muito tempo
E foi um curso maravilhoso. Posteriormente, eu fiz a minha formação em psicanálise para agregar. Faço outros cursos de formação para agregar nesse trabalho. E é isso. Que legal, tá vendo, pessoal? Conceição, além da cidade de Mossoró, né? Você é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Além dessa cidade, em quais outras você está atuando? Você já atingiu outros estados? Como que está o seu raio de ação? Atualmente nós atuamos em todo o país, né? Através do atendimento online. O meu trabalho foi muito bem aceito e eu fico muito feliz. Presencialmente, como eu venho de Mossoró, eu tive a constelação como ideal de vida, como eu já falei para você aqui nos bastidores, e consegui conduzir a constelação para cidades pequenas do interior do estado do Ceará e Rio Grande do Norte, porque antigamente só havia em cidades grandes. Mas hoje eu viajo muito, estou aqui em Bauru, para atender presencialmente, como atendo em Fortaleza, em outras capitais e em outras cidades do interior também. E online em todo o país, né? Já chegamos em quase todas as regiões e isso nos deixa muito feliz e com aquele sentimento de que eu estou cumprindo essa missão de divulgar esse trabalho para levar tranquilidade, conforto emocional, resgates pessoais e familiares. E esse trabalho que você faz online, ele tem a mesma eficácia do que o presencial? A mesma eficácia, o mesmo movimento, é muito tranquilo. Todas as pessoas que fizeram também o atendimento online, às vezes as pessoas, especialmente agora, né, em razão da pandemia, e muitas vezes por uma questão de comodidade mesmo, né, e pela distância, muitas vezes as pessoas, e mesmo que elas possam, muitas situações onde ela poderia fazer presencial, porque está próximo de mim, mas ela opta pelo atendimento online, tem a mesma eficácia, e está tudo muito tranquilo, está tudo fluindo, né? O trabalho ele flui, ele é conduzido com muita tranquilidade. Penso eu que num país de dimensões continentais, né, como o Brasil, e em virtude dessa situação que todos vivem da pandemia, o trabalho online ele vem bem a calhar, né? Sim, neste momento principalmente. Não é? Mas foi um grande prazer poder receber ela aqui em Bauru, pessoal. Eu vou dar aqui um depoimento particular, né, que eu tratei da agenda da Conceição aqui em Bauru e nós tínhamos marcado 4 constelações, né, 4 sessões. Ela já está com 11. Então, assim, foi um trabalho que o pessoal foi divulgando os resultados e os outros amigos, eu também quero fazer. Então tomou uma proporção que a gente nem estava esperando tanto. Nós estávamos esperando, fico muito feliz, né? Foi um reconhecimento, né? Exatamente. E as pessoas foram divulgando, você precisa fazer, você precisa conhecer. E eu sou muito grata a todos, fui muito bem recebida em Bauru, estou muito feliz e muito grata. É uma expansão de trabalho, uma divulgação muito bacana. É a melhor maneira, né? Os amigos vão citando os resultados. Sim. Que legal. E conta pra gente, Conceição, a psicanálise que você fez o curso, a farmácia, o direito, né, que são as suas outras formações, eles também vêm agregando dentro da constelação? Sim, principalmente a psicanálise, né, porque tem aquele olhar, né, é um trabalho terapêutico, tem aquele movimento, tem as individualidades, e nós temos um olhar, muitas vezes, psicanalítico em determinadas situações. Sim. E isso ajuda muito a conduzir o trabalho, no momento de dar o feedback para o cliente, né? Você precisa, né, se concentrar nisso, veja esse lado, veja o lado da outra pessoa. O que você precisa entender com essa situação, aprender com essa situação. Nós não fazemos um movimento pelo cliente durante o trabalho no campo, né? Nós somos facilitadores apenas. Mas a psicanálise ela ajuda muito, principalmente em se tratando de questões familiares, questões pessoais, comportamentais. Penso eu que conforme o resultado desse processo, você consegue dar um direcionamento melhor aos seus clientes em virtude da psicanálise. Sim, com certeza. Né? Quando o trabalho se encerra, né? E eu pergunto o que você viu, e aí eu vejo que ele não viu, né? O cliente não viu, e aí eu consigo conduzir de uma forma melhor. E o bacana que eu já estou sabendo, pessoal,
é que ela também, após o término dessa sessão, a pessoa vai para a sua residência tranquilamente, ela ainda depois liga no outro dia, vê como a pessoa está, se a pessoa tiver algum desconforto, tem toda a liberdade para retornar a ligação para Conceição, não é, Conceição? E você dá um suporte. Sim, eu acho necessário. Porque como é um trabalho que acontece em uma única sessão, né? Eu não posso, eu preciso saber se a pessoa está se sentindo bem, se ela está conduzindo bem. Como ele acontece em uma única sessão, as mudanças vão chegar na vida das pessoas e elas precisam desse suporte. Às vezes há situações em que nós orientamos procurar uma outra ajuda, né? E para saber se ela está sustentando aquela situação nova que possivelmente vai ocorrer na vida dela. Porque toda novidade nas nossas vidas, não é, causa uma mexida ali, uma mudança. E precisa de um suporte para nos sustentar. Bom, referenciando Antônio Bujan, um grande apresentador, né, uma referência para mim, eu vou tomar uma frase emprestada dele. Na verdade, uma pergunta. Qual a pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? A pergunta, Marcelo, seria: quando usamos, em que área utilizamos, é necessário o trabalho da constelação familiar sistêmica ou a constelação familiar sistêmica pode ajudar? A resposta, Marcelo, seria: a constelação familiar sistêmica ela é muito utilizada hoje, não só para resolver conflitos pessoais e familiares, como também em empresas e organizações. Em razão da pandemia, eu fui convidada a constelar empresas. As pessoas queriam saber a situação daquela empresa, se ia dar certo, se ia sobreviver à pandemia. E também em organizações, inclusive eu estou entrando com um trabalho junto a uma ONG, né? Eu fui convidada para participar de uma ONG e fiquei muito feliz com isso. E na justiça, muito procurada a constelação familiar sistêmica, nas varas de família, na justiça do trabalho. Hoje a constelação familiar sistêmica, ela é muito utilizada, eu também sou advogada, como eu falei, né? E é uma área que cada vez está se tornando mais ampla, cada vez está se tornando mais procurada, é um dos processos terapêuticos que mais cresce atualmente. Muito bacana trazer essa visão para a gente, porque senão nós ficamos limitados em pensar, vou constelar só eu e minha família, essa questão. Não, tá vendo? Empresas, ONGs, não é? A questão judicial, isso é bacana dessa terapia, né? Conceição Verônica, minha grande amiga, deixa um recado para os nossos colegas que nos seguem. O meu recado é o seguinte: nós temos a oportunidade de constelar todos os dias dentro de nossas casas, dentro de nosso espaço de trabalho, dentro de nosso convívio social. Então nós constelamos o tempo todo. E agora, em razão da pandemia, as pessoas, principalmente as famílias, estão ficando muito próximas, convivendo mais. Então não perca essa oportunidade, esse momento, né, de tirar algo bom desse momento difícil, que é constelar a sua situação atual em relação à sua família. E o que seria isso na prática? Mudar o olhar. O que é que eu posso aprender com essa relação? Quem sou eu nessa relação? Quem é o outro nessa relação? Quais as dificuldades dele? Por que ele se comporta assim? E aí, como eu costumo dizer, não constelamos somente durante o trabalho terapêutico, constelamos todo dia, a vida inteira. E é isso. Muito bacana. Pessoal, quero falar agora com vocês diretamente. A Conceição, ela ofereceu para os seguidores do nosso canal uma constelação totalmente gratuita, tá? Pode ser online ou presencial, no caso presencial se der tempo, e apenas para aqueles que estão inscritos e fizerem o comentário nessa entrevista que nós estamos no caminho de encerrar. Então vocês aí fiquem atentos que terá um sorteio de uma constelação, tá ok? Eu não poderia deixar de agradecer aqui ao Bruno Rossi, diretor da TV FIB. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui, não conseguiríamos dar continuidade a esse canal. Então, Brunão, de coração, hein? E vai vir mais camiseta aí de time de futebol para você, meu irmão.
Agradeço a Marcela, minha filha, está sempre com a gente, dando apoio, e a todos os amigos que participaram, a Lilian Goulart, a Eliana Ruiz, que deram o seu depoimento, e todos aqueles que vieram, fizeram a constelação e trouxeram uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, dando um suporte para que a gente continuasse com esse trabalho. Conceição Verônica, minha eterna amiga, sou muito grato a você ter vindo aqui em Bauru, pela oportunidade. tá participando com a gente. Ela é uma das terapeutas do M. Fernandes Terapias Integrativas. Então, pessoal, vem com a gente porque nós estamos com vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Estou aqui com a minha grande amiga Eliana Ruiz e ela vai dar um depoimento sobre um processo que ela passou de constelação sistêmica familiar. Conta pra gente, Li. Sim, ontem eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer uma constelação familiar com a Verônica, que foi uma pessoa assim... ela é, né? Uma pessoa encantadora, uma profissional que me deixou muito segura porque assim, eu não sabia, eu não conhecia, né, como era a constelação, mas tinha muita curiosidade e vontade de participar, mas eu gostaria de fazer com alguém que eu tivesse segurança, né, que me passasse essa segurança. E a Verônica, eu tive tudo isso. Foi assim, uma experiência grandiosa, maravilhosa, que eu não me arrependo nem um segundo, e principalmente por ter sido com ela. Foi maravilhoso. Experimente, quem tem alguma dúvida, se permita, né? Se dê esse presente. E alguém notou alguma mudança em você? Algumas pessoas, a família, e hoje uma cliente, né, que eu atendo com terapias com barras de Access, ela chegou e falou: nossa, você tá diferente hoje. E para minha surpresa, uma surpresa gostosa, e eu acredito que tenha sido o resultado desse processo que eu passei ontem. Maravilha, tá vendo? Foi muito legal. Gratidão pela sua participação, por ter dado seu relato, tá aqui com a gente, viu, Li? Obrigada a você pelo convite. Aí pessoal, como havia dito, Lilian Goulart, minha grande amiga, minha irmã de coração, ela tem um relato para trazer para vocês. Como que foi a sua experiência com a constelação? O que ela trouxe de contribuição, Lilian? Olá, eu venho partilhar com vocês esse momento muito rico que foi a constelação familiar. Eu também sou terapeuta holística e eu acredito muito nas infinitas possibilidades e todas as ferramentas que vêm contribuir para o nosso acesso à consciência. E a constelação, ela aconteceu de uma maneira muito leve, muito amorosa e trazendo essa afetividade para que eu ressignificasse alguns conteúdos, alguns assuntos, né, que até então estava ali todo emaranhado e ainda estava muito no meu inconsciente. Então, mesmo eu percorrendo toda uma linha de busca, alguns pontos não estavam claros. Então, a constelação ela veio como se fosse realmente trazer um desemaranhado. Foi a contribuição para que eu pudesse acessar e de um olhar fora da cena, né? Então, eu fui uma espectadora da minha própria vida. E com isso, eu consegui ressignificar. Eu consegui entender todo o processo e, principalmente, reafirmar a minha responsabilidade na minha realidade de hoje, né? Então, eu agradeço a Verônica de uma maneira muito gentil, né? Veio até Bauru para trazer para a gente mais essa ferramenta e de uma forma muito responsável, porque hoje a gente tem um leque, né, de ferramentas, de terapias, sim. Todas, eu acredito, bem utilizadas, elas são contribuições na vida da gente. Mas uma profissional que ela vai trabalhar com conteúdo, com assuntos tão íntimos, tão profundos, né, não pode ser qualquer profissional. Então deve ser uma pessoa que tenha um olhar para o ser. E isso eu encontrei na Verônica. Então por isso que eu estou aqui
de forma espontânea, né? Compartilhando com o Marcelo, isso e com vocês, para que as pessoas possam se permitir. Ela não fez nada do que eu tenho que fazer, mas é como se ela tivesse pego na minha mão e falado, olha, é possível, né? Vem. Isso a gente precisa. Eu acredito que a gente tem tudo dentro da gente. Todas as informações, mas a gente precisa do outro também para poder traduzir essas informações. Então, com a Verônica, eu consegui traduzir e principalmente de uma forma muito amorosa, muito leve. E ética. Ética também. Isso. Então, assim, foram alguns momentos com ela de muita gratidão, onde eu saí de lá de uma forma leve, né, de uma forma onde eu percebi o quanto ainda eu estava no espaço da sobrevivência. Né? E você escolher viver requer também uma responsabilidade, né? E você sair coragem, porque você tem que sair do vitimismo. Sim, exato. Né? Daquela coisa, eu sou vítima, porque não. E você consegue entender o outro lado também, onde todos nós estamos em processo. Né? E você acaba abaixando as barreiras no sentido de julgamento, de conclusões, de definições, e aí abre todo um campo. E você percebe, fala, como eu não tinha visto, e nasce a gratidão, que para mim é o melhor, o maior, mais nobre sentimento, que é a gratidão, principalmente pelos nossos ancestrais, né? Exato. Que permitiram que eu estivesse aqui, podendo passar por essa experiência aqui na Terra. Muito bacana, Lília. Agradeço de coração, querido. Minha irmã, tá? E continuamos juntos. Juntos. Valeu, pessoal. Isso aí.